As manhãs sempre começam do mesmo jeito. Acordo pontualmente às 6 horas, mesmo sem despertador, um hábito que adquiri ao longo de 85 anos de vida. Primeiro, tento sentir o corpo quente de Alita ao meu lado. Então, lembro que ela se foi há 3 anos e suspiro profundamente. A dor tinha diminuído, mas não tinha desaparecido. Agora parece mais um dente do que uma ferida aberta. É algo com que se convive. Saio lentamente da cama, calço meus chinelos e o hobby pendurado no encosto da cadeira. Os chinelos são de couro, confortáveis. Um presente da Alita no meu aniversário de 80 anos. Para manter seus pés aquecidos, Ed, ela disse na ocasião. Alita sempre cuidou de mim, até nas pequenas coisas. A primeira coisa que faço é ir ao banheiro para me barbear e lavar o rosto. Continuo me barbeando todos os dias, embora a barba grisalha não seja mais tão perceptível. Voltei ao hábito. O engenheiro civil Edbert Bard Vistle sempre foi organizado em tudo, desde seus desenhos até sua aparência. 40 anos na profissão me ensinaram a ser organizado. Depois do banho, vou para a cozinha. Nossa casa, e eu tenho uma casa grande de 2 andares. Alita e eu a compramos há 35 anos, quando fui promovido a engenheiro-chefe de projetos. Naquela época, era a periferia de McKeesport. Agora é um bairro nobre. Os preços dos imóveis aqui dispararam como um foguete. O café da manhã é o mesmo. Mingau de aveia, torrada com geleia e uma xícara de chá forte. Alita costumava fazer ovos pochis doces frescos nos fins de semana, mas eu não domino a arte. Por que eu deveria? Comida simples me basta. Depois do café da manhã, sento-me numa cadeira perto da janela com um jornal. Notícias eletrônicas não são minha praia. Adoro o farfalhar do papel e o cheiro da tinta de impressão. Ultimamente, tenho lido principalmente notícias locais e colunas científicas. Política já não me interessa há muito tempo. Todo mundo promete a mesma coisa e faz o oposto. A casa está cheia de lembranças. Cada canto, cada coisa conta a história da minha vida com Alita. Aqui estão fotos na parede. Nosso casamento, o nascimento do nosso filho Norman, seu primeiro dia de aula, sua formatura na universidade. Há uma maquete da ponte Golden Gate, um presente de colegas no meu aniversário de 60 anos. Fui o engenheiro-chefe do projeto de revitalização do Distrito Industrial de McKeesport, agora uma bela orla com restaurantes e lojas. Aqui estão fotos de família com Norman, sua esposa Wendy e o pequeno Levi. Norman herdou minha paixão pelas ciências exatas e se tornou engenheiro elétrico. Ele faleceu há 15 anos, em um acidente de carro em uma estrada escorregadia. Wendy viveu apenas 3 anos a mais que ele. O médico disse que era câncer, mas acho que ela morreu de saudade do marido. Levitt tinha 16 anos na época. Alita e eu queríamos acolhê-lo, mas ele preferiu morar com a tia, irmã da Wendy. Talvez tenha sido um erro nosso não insistir, não lutar pelo nosso neto. Mas aí achamos que seria melhor para o menino. Menos mudanças, a mesma escola, os mesmos amigos. Agora, Levitt tem 31 anos. Ele trabalha como gerente de nível médio em uma empresa de equipamentos industriais. Não é um cargo ruim, mas ele está sempre insatisfeito. Há 3 anos, ele se casou com Lucine, especialista em treinamento corporativo. Um casal bonito e ambicioso. Eles costumam conversar sobre planos de carreira e status social. Após a morte de Alita, as visitas se tornaram mais regulares. No início, fiquei comovida. Achei que estavam preocupadas comigo. Não queriam que eu me sentisse sozinha. Mas, aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Levitt olha ao redor dos cômodos com um olhar avaliador. Um dia, eu o peguei examinando minha estante com uma coleção de livros antigos de referência técnica. Vovô, esses livros são valiosos? Perguntou ele, sem tirar os olhos das lombadas de couro. Para mim, sim, respondi. Esta é a história da engenharia. Algumas delas são primeiras edições. Mas eles devem valer muito dinheiro, ele continuou. Eu não tinha pensado nisso, disse eu com sinceridade. Não estava colecionando como investimento. Ele assentiu, mas vi algo cintilar em seus olhos. Um olhar calculista, impaciente. Lucine também está estranha. Ela fica comentando como a casa é linda e espaçosa para uma pessoa. Edbert,
Ela disse em sua última visita: deve ser difícil para você manter a casa toda limpa, não é? Eu me viro, respondi. A faxineira vem 2 vezes por semana. Além disso, eu não jogo muito lixo. Mas ainda assim, ela continuou, uma casa deste tamanho. Na sua idade, deve ser cansativo subir escadas. O médico disse que é bom para o coração e as articulações, retruquei. Exercício natural. Ela sorriu, mas o sorriso não tocou seus olhos. Recentemente, notei Lucine olhando para minha caderneta de poupança, que eu havia deixado acidentalmente na mesa da sala. Quando entrei, ela rapidamente desviou o olhar, mas era tarde demais. Eu já tinha visto tudo. Não sou ingênua. Percebi o que está acontecendo. Eles estão esperando. Esperando que o velho vá atrás de Alita, deixando a casa e as economias para eles. Ou talvez não queiram esperar tanto. Talvez tenham outros planos para mim. A ideia é desagradável, mas me obrigo a considerá-la objetivamente. Durante toda a minha vida, analisei problemas de engenharia, calculei os riscos, busquei soluções. Este caso não deveria ser exceção. Aos domingos, costumo almoçar com meus vizinhos, Geraldo e Malditriz. Eles são 10 anos mais novos que eu, mas somos amigos há 25 anos. Geraldo era arquiteto, agora aposentado como eu. Maldi lecionava literatura na faculdade local. Como está o Levi? Maldi me perguntou no domingo passado, enquanto me servia uma fatia de sua torta especial de carne e cogumelos. Ocupada como sempre, respondi. Ela e Lucine estão planejando férias nas Bahamas neste verão. Nada mal, riu Geraldo. Como eles estão financeiramente? Essas viagens não são baratas. Olha, dei de ombros. O Levi reclama que eles vivem de salário em salário, mas eles têm um carro novo e roupas de grife. Juventude moderna, suspirou Maldi. Eles querem tudo aqui e agora. Estamos acostumados a economizar primeiro e depois gastar. Eles te visitam com frequência? Perguntou Geraldo, olhando-me atentamente por cima dos óculos. Ultimamente, sim, tenho concordado. Principalmente depois que a Alita morreu. E como eles estão se comportando? A voz de Maldi tornou-se cautelosa. É estranho, admiti. Às vezes acho que eles estão avaliando a casa como se já estivessem planejando o que farão com ela quando eu for embora. Geraldo e Maldi se entreolharam. Edbert, disse Geraldo lentamente. Você conhece os Pattersons da rua Maple? Vagamente, respondi. Acho que eles tiveram um filho com um nome raro. Oia, assentiu Maldi. O velho Patterson estava em uma situação semelhante. O filho e a nora o convenceram a se mudar para uma casa de repouso. Disseram que ele estaria mais seguro e confortável lá. Eles se mudaram para a casa dele no dia seguinte à sua mudança. Como ele está? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. Ele morreu 3 meses depois, disse Maldi calmamente. Os médicos falaram em causas naturais, mas um vizinho que o visitou disse que ele simplesmente desmaiou. Perdeu a vontade de viver. Ficamos em silêncio. A história era muito familiar, muito parecida com os meus medos. Cuidado, Edbert, disse Geraldo por fim. E se alguma coisa acontecer, estamos aqui para te ajudar. No caminho para casa, pensei naquela conversa. Será que Levi e Lucine estão mesmo planejando algo assim? Será que meu próprio neto poderia mesmo fazer isso comigo? Em casa, peguei meu álbum de fotos e fiquei olhando as fotos do pequeno Levi por um longo tempo. Aqui está ele no meu colo, um menino de 3 anos com um sorriso largo. Aqui estamos nós com ele colecionando um aeromodelo. Ele tem cerca de 8 anos. Aqui está ele, um adolescente sombrio e retraído após a morte de seu pai. Em algum lugar, perdemos o contato. Talvez quando Norman morreu ou antes. Talvez eu estivesse muito imerso no trabalho, sem tempo suficiente para minha família. Fechei o álbum e fui até a janela. O sol estava se pondo, projetando longas sombras nas paredes da casa. Sombras do passado, sombras do presente e talvez sombras de problemas futuros. Tenho 85 anos, mas não estou pronto para desistir. Não estou pronto para me tornar uma vítima em defesa dos planos de outra pessoa, mesmo que esses planos sejam feitos pelo meu próprio neto. Naquela noite, tomei a decisão de permanecer alerta, observar, analisar e me preparar.
Para o que exatamente, eu ainda não sabia. Mas uma coisa era certa. Se Levitt e Lucine estivessem realmente tramando algo, descobririam que o velho engenheiro, Edbert Bardvistli, ainda era capaz de lhes dar algumas surpresas. Ontem, Levitt ligou para dizer que ele e Lucine passariam por lá esta tarde. Só para ver como você está, vovô, disse ele naquele tom de voz peculiar que vinha desenvolvendo ultimamente. Alegre demais, envolvido demais, falso. E aqui estão elas. Lucine, num vestido azul choque, entra em casa segurando uma sacola de frutas como se fosse um troféu. Edbert, trouxemos pêssegos para você, ela exclama. Eles são tão suculentos. Derretem na boca. E também fazem bem para você. São cheios de vitaminas. Sorrio e agradeço. Não gosto de pêssegos. São doces demais para mim. E Alita sabia disso. Levitt, por outro lado, parece ter esquecido ou nunca soube ou não se importou. Entre na sala, eu digo. Acabei de fazer chá. Eles me seguem e noto Levitt olhando com admiração para o relógio antigo no corredor. É uma herança de família, herdada do meu pai. Não tem valor financeiro especial, mas é uma lembrança preciosa. Como estão as suas costas, vovô? Perguntou Levitt, sentando-se na cadeira. Ainda te incomoda? Minhas costas estão ótimas. Nunca reclamei delas. Mas Levitt pergunta isso toda vez que entra, como se eu fosse um velho frágil e sofrendo. Estou bem, respondo. E como está seu novo cargo? Você disse que esperava uma promoção. O rosto de Levitt se fecha. Adiado. Ele diz que disseram que reconsiderariam em 6 meses, mas é tudo desculpa. Eles simplesmente não querem pagar mais. Talvez a situação econômica esteja difícil. Sugiro que o diretor compre uma Mercedes nova. Levitt bufa. Que situação difícil. Lucine põe a mão no ombro dele como se quisesse tranquilizá-lo. Vamos superar isso, querido, diz ela, virando-se para mim. Mas, sinceramente, Edbert, está um pouco difícil para nós agora. O aluguel está subindo, o financiamento do carro está acabando e estávamos planejando umas férias neste verão. Aí está. Um indício de dificuldades financeiras. Eles têm falado muito sobre isso ultimamente, sempre com aquela expressão especial no rosto, uma mistura de esperança e cálculo. É como se estivessem verificando se eu me ofereço para ajudar. A vida está ficando mais cara. Concordo plenamente. Mas você é jovem. Tem tudo pela frente. Os rostos de ambos se contraem ligeiramente. Não era essa a resposta que esperavam. A propósito, o vovô Levitt muda de assunto. Você já pensou em contratar uma empregada doméstica? Não apenas uma faxineira, mas alguém que esteja aqui o tempo todo. Cozinhando, controlando os medicamentos, ajudando nas tarefas domésticas. Por quê? Eu me pergunto. Estou indo bem sozinha. Sei cozinhar. Só tenho 2 remédios e não me esqueço de tomá-los. Mas na sua idade, Lucine começa. Na minha idade, as pessoas ainda são perfeitamente capazes de cuidar de si mesmas. Eu a interrompo. Principalmente se passaram a vida inteira sozinhas. Estamos apenas preocupados, diz Levitt. Você estará aqui sozinho se algo acontecer. Tenho telefone, atendo e os vizinhos aparecem todos os dias. Gerald e Maldi são muito atenciosos. Aqueles velhos. Levitt bufa. Eles também vão precisar de ajuda. Eu me encolho com esse descaso pelos meus amigos, mas me contenho. Gerald tem 67 anos e Maldi, 65, digo calmamente. Eles são 20 anos mais novos que eu e estão em ótima forma. Levitt dá de ombros, sinalizando que não está interessado no assunto. Lucine toma a iniciativa. Sabe, uma colega minha recentemente internou o pai dela em uma casa de repouso maravilhosa. Sun Valley, talvez você já tenha ouvido falar. É um ótimo lugar. Piscina, biblioteca, programas de entretenimento e equipe médica 24 horas. Interessante, digo indiferentemente. Quanto custa? Ah, não é barato, claro, admite Lucine. Mas a qualidade vale a pena. E então, se você vender a casa, ela hesita, percebendo que falou demais.
Levite lança um olhar de advertência para ela. Não pretendo vender a casa, digo, olhando-a diretamente nos olhos. Também não pretendo ir para uma casa de repouso, mas obrigada pela preocupação. Há um silêncio constrangedor. Lucine ajeita o cabelo nervosamente. Levite olha fixamente para sua xícara. Mais chá? Ofereço-me para descontrair. Os dois balançam a cabeça. Deveríamos ir, diz Levite. Lucine tem um webinar hoje à noite sobre novas técnicas de treinamento corporativo. Eu os acompanho até a porta. Lucine me beija na bochecha, um beijo seco e formal. Levite me dá um tapinha desajeitado no ombro. Passaremos por lá na semana que vem, ele diz. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Concordo com a cabeça e fecho a porta atrás deles. Pela janela, vejo-os caminhando até o carro, um SUV novinho em folha comprado a crédito. Eles não olham para trás. Volto para a sala e sento-me na minha cadeira favorita. Meus pensamentos voltam para Norman, meu filho e pai de Levite. Norman era um engenheiro elétrico brilhante, mais talentoso do que eu. Ele trabalhou em sistemas de casas inteligentes quando isso ainda não era popular. Eu tinha orgulho dele, embora provavelmente não lhe dissesse isso com frequência suficiente. Éramos parecidos, ambos apaixonados pelo trabalho, ambos um pouco retraídos. Alita era o elo entre nós, a pessoa que nos fazia conversar sobre outras coisas além do trabalho. Quando Norman morreu, voltando de uma conferência à noite em uma estrada gelada, eu tinha 65 anos. Eu tinha acabado de me aposentar e planejava viajar com Alita. Em vez disso, mergulhamos na manhã. Levite tinha 16 anos na época, uma idade difícil. Ele culpou os organizadores da conferência por não terem fornecido um hotel para seu pai passar a noite. Culpou as autoridades rodoviárias por não terem asfaltado a estrada. Culpou a montadora. Tudo, menos o destino que acabará de levar seu pai. A mãe de Wendy Levite entrou em depressão. Ela praticamente parou de sair de casa, mal conseguindo cuidar de si mesma, muito menos do filho adolescente. A irmã dela, Zelda, se ofereceu para levar Levite para sua casa, pelo menos temporariamente. Alita e eu também nos oferecemos para deixar Wendy Levite morarem conosco, mas Wendy recusou. Muitas lembranças, disse ela. Norman tinha tanto orgulho desta casa, que não consigo deixá-la. Foi assim que Levite foi parar na casa da tia. Nós o visitávamos todo fim de semana, tentávamos puxar conversa, mas ele se tornou cada vez mais retraído. Isso é normal. Alita disse que precisava de tempo, mas o tempo estava ficando cada vez mais curto. 3 anos depois, Wendy também se foi. Levite, que tinha completado 19 anos, recusou-se a morar conosco. Sou adulto, disse ele. Consigo me virar sozinho. Ele vendeu a casa dos pais, fez faculdade de administração de empresas e desapareceu de nossas vidas por alguns anos. Ele raramente ligava, vinha com menos frequência ainda. Quando Alita e eu perguntávamos por que ele não aparecia, ele respondia: ocupado, estudos, empregos de meio período, vida pessoal. Eu entendia, ou pelo menos pensava que entendia. Estávamos lembrando de suas perdas, de seus pais, de sua infância, de sua vida normal. Talvez nos visse com dor. Às vezes penso que Alita e eu deveríamos ter insistido em acolhê-lo depois que Norman morreu, apesar das objeções de Wendy, ou depois que ela morreu, apesar da oposição dele. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas não queríamos forçar. Acreditávamos que com o tempo a dor diminuiria e ele entraria em contato conosco. Em alguns aspectos, estávamos certos. Depois de se formar na faculdade, Levite apareceu com mais frequência. Mas ele era um homem diferente. Frio, calculista, com um olhar perpétuo de insatisfação no rosto. Ainda me sinto culpada por não ter podido dar-lhe mais carinho e apoio. Não ter podido substituir o pai quando ele precisou. Eu me afundei na minha própria dor, esquecendo que é ainda mais difícil para um garoto de 16 anos. Talvez seja por isso que demorei tanto para perceber o óbvio, as visitas de Levite só se tornaram mais frequentes depois que mencionei meu testamento em uma conversa. Isso foi há 3 anos, logo depois da morte de Alita. Levite ligou para saber como eu estava. Na conversa, mencionei que fui ao cartório para atualizar meu testamento. O testamento? Perguntou ele com interesse repentino. O que tem nele? Quer dizer,
Quem é você? É tudo padrão, respondi. A casa, as economias, os pertences pessoais. Tudo é seu. Você é meu único herdeiro. Exceto por algumas doações de caridade e pequenas quantias para Geraldo e Maldi. Depois dessa conversa, Levi e Lucine começaram a me visitar a cada 2 semanas, ligando com mais frequência, sempre interessados na minha saúde, sempre se oferecendo para ajudar. Mas percebi uma falsidade na preocupação deles. Há alguns meses, ouvi-os conversando por acidente. Pensaram que eu estava dormindo no andar de cima, mas desci para pegar um copo d'água e ouvi as vozes deles na cozinha. Quanto você acha que a casa vale agora? Perguntou Lucine. 1 milhão. 1,5 milhão. Cerca de 1,2 milhão, respondeu Levi. Verifiquei anúncios semelhantes, além das economias dele. Ele sempre foi um avarento. Deve ter acumulado muito. Quando você acha que ele vai concordar em ir para uma casa de repouso? Continuou Lucine. Não aguento mais esperar. Este apartamento está me deixando louca, e Margarete já me perguntou 2 vezes quando vamos nos mudar para um lar de verdade. Não force a barra, Levita avisou. Ele é um velho teimoso. Temos que ir passo a passo. Primeiro, faça-o perceber que está tendo dificuldade sozinho. Depois, devemos dar a ele a ideia de uma empregada doméstica. Se ele recusar, e provavelmente recusará, então ofereça uma casa de repouso como uma escolha racional. E se ele não fizer isso? A voz de Lucine soou impaciente. Ele vai, respondeu Levi, confiante. Eu o conheço. Ele sempre foi racional. Assim que perceber que é a solução lógica, ele vai ceder. Espero que aconteça rápido, Lucine. Já tenho ideias para reformas. Tudo aqui é tão antiquado. Voltei silenciosamente para o andar de cima, sem entregar meus presentes. As palavras do meu neto e da esposa dele não me surpreenderam. Eu já suspeitava de algo assim, mas uma coisa é suspeitar e outra bem diferente é ouvir com os próprios ouvidos como sua própria carne e sangue planejam se livrar de você. A partir daí, comecei a observar suas ações mais de perto, notando como Levi faz comentários casuais sobre meus vizinhos que acabaram no hospital vivendo sozinhos. Como Lucine deixa folhetos de casas de repouso em um lugar de destaque. Só para você saber sobre as opções, Ed. Suas visitas agora me parecem atos de agressão disfarçados de cuidado. Cada pergunta sobre minha saúde é uma verificação para ver se é hora de agir com mais firmeza. Cada presente, pêssegos que não gosto, um suéter grande demais para mim, um livro com letras pequenas que não consigo ler sem meus óculos, é uma demonstração de quão pouco eles realmente sabem sobre mim. Ontem, Lucine trouxe um artigo de uma revista sobre os benefícios de morar em comunidades para aposentados ativos. Olha, Edbert, disse ela, apontando para fotos de idosos sorridentes jogando golfe sentados em banheiras de hidromassagem. Não é maravilhoso? Socializar, se divertir. Sem se preocupar com cozinhar ou limpar. Muito interessante, eu disse, deixando o artigo de lado. Mas prefiro minha casa. É onde estão minhas memórias, minhas coisas. É onde sinto a presença de Alita. Mas, Edbert, ela insistiu. Na sua idade, é tão importante estar entre as pessoas. A solidão pode levar à depressão, até mesmo à demência. Não estou sozinho, objetei. Tenho amigos, vizinhos. Leio, assisto a documentários, vou ao clube de xadrez na biblioteca uma vez por semana. Lucine olhou para Levi com uma expressão de eu avisei e ele entrou na conversa. Vovô, sabemos que você está confinado em casa, mas pense racionalmente. Você tem 85 anos. E se você cair, esquecer de desligar o fogão ou se nada disso tiver acontecido até agora? Eu o interrompi. E prefiro não planejar minha vida em torno de desastres hipotéticos. Só queremos que você fique segura, disse Lucine com aquele seu sorriso falso especial. Nós te amamos e nos importamos com você. Naquele momento, eu queria contar a verdade, dizer que eu sabia dos planos deles, que eu os ouvi conversando na cozinha, que eu conseguia ver através da falsa preocupação deles, mas permaneci em silêncio. O engenheiro dentro de mim decidiu que seria melhor reunir mais dados antes de tirar conclusões precipitadas e agir para ver até onde eles estavam dispostos a ir. Então, ontem, quando Levi ligou e disse que eles iriam passar para me ver, percebi que o tempo para coletar dados estava se esgotando.
Hora de me preparar para um confronto aberto, porque ouvi algo novo na voz do meu neto. Confiança. Como se ele tivesse tomado uma decisão e estivesse pronto para agir. E isso significa que é hora de eu fazer o mesmo. Hoje é meu aniversário de 85 anos. É uma sensação estranha comemorar um aniversário quando já se passou quase um século. Lembro-me de como comemorei meu 20º aniversário, um jovem e ambicioso estudante de engenharia com projetos e cálculos que eu carregava para todo lugar, ou seu 50º aniversário, um profissional estabelecido, um engenheiro líder com reputação e reconhecimento. Comemoramos meu aniversário de 80 anos com a Alita em casa, com alguns amigos de longa data. Ela fez meu bolo de nozes favorito e me deu os chinelos de couro que uso até hoje. Hoje, Levi ligou de manhã e disse: Vovô Lucine e eu queremos te levar a um restaurante para comemorar seu aniversário. Vista algo elegante. Agora estou em frente ao espelho dando nó na minha gravata. É azul escuro com um padrão prateado, um presente da Alita pelo nosso 40º aniversário. Minhas mãos estão tremendo um pouco, seja pela idade ou por uma estranha sensação de mau presságio. Nas últimas semanas, Levi e Lucine vinham mantendo conversas constantes e persistentes sobre o asilo. Livretos deixados acidentalmente na mesa de centro. Perguntas sobre se é difícil para mim sozinho em uma casa tão grande. A campainha toca exatamente às 19 horas. Levi sempre foi pontual, assim como eu. Abro a porta. Levi está de terno cinza. Lucine, de vestido preto com ombros descobertos. Eles parecem muito elegantes, muito formais para um simples jantar em família. Tem alguma coisa errada. Feliz aniversário, vovô. Levi me abraça com entusiasmo exagerado. Você está ótimo para os seus 85 anos. Obrigado, respondo, aceitando uma pequena caixa embrulhada em papel brilhante. Isto? Abre em casa depois do jantar, diz Lucine rapidamente. E agora temos que ir. Temos uma reserva. Pego minha capa de chuva. As noites são frias em MSEC Sport, mesmo no verão. E saio com eles. Enquanto caminhamos em direção ao novo SUV deles, pergunto: para onde estamos indo? Para o panorama do rio, responde Lucine. É um restaurante novo à beira-mar com uma vista linda para o rio. Um lugar muito elegante. Elegante e provavelmente caro. Uma escolha estranha para Levi, que reclama constantemente de dificuldades financeiras. Sento-me no banco de trás do carro deles. O interior cheira a pinho artificial. O aromatizador de ar balança no espelho retrovisor. Enquanto dirigimos, olho pela janela para a cidade passando. MSEC Sport mudou ao longo dos anos. Quando Alita e eu nos mudamos para cá, era uma cidade industrial com fábricas sombrias e fachadas esfumaçadas. Agora, a indústria desapareceu. Modernos centros comerciais surgiram e a orla se tornou um bairro moderno, com restaurantes e galerias. Participei de um projeto de reconstrução do aterro nos anos 80. Quem imaginaria que ele se tornaria um lugar tão moderno? Levi dirige em silêncio, um pouco mais tenso do que o normal. Lucine tenta manter a conversa, falando sobre seus sucessos no trabalho e a nova metodologia de treinamento corporativo que está implementando. Mas a voz dela soa muito alegre, muito forçada. Algo está definitivamente errado. O River Panorama é exatamente o que o nome prometia, um restaurante com janelas enormes com vista para o rio. Lá dentro, há luzes fracas e música ao vivo. Um pianista num canto toca algo jazzístico e melancólico. O maitre nos acompanha até uma mesa perto da janela. Do nosso assento, temos vista para o rio, iluminado pelas luzes do aterro. É lindo. Não há nada a dizer. Bela vista, não é? Diz Lucine enquanto nos sentamos. Edbert, você gostou? Muito, respondo, olhando para a água escura. Me lembra de um projeto de reforma em que trabalhei nos anos 80. Sim, você já me falou sobre isso muitas vezes. Levi me interrompe rapidamente. Vamos pedir algo especial. Hoje é feriado. Ele chama o garçom e pede uma garrafa de champanhe. A julgar pela reação do garçom, uma garrafa bem cara. Não sou muito fã de champanhe, mas não me importo. Afinal, aniversário acontece uma vez por ano. Enquanto examinamos o cardápio, eu os observo. Lucine está nervosa.
Ela fica ajeitando o cabelo e lançando olhares rápidos para Levit. Ele também está tenso, mas disfarça melhor. Apenas as juntas brancas dos dedos agarrando o cardápio revelam seu estado. O champanhe é trazido, aberto com um aplauso triunfante. As taças são enchidas com o líquido borbulhante. Levit comemora seu aniversário, avô. Que o próximo ano traga mudanças para melhor. Brindamos. Tomo um pequeno gole. Champanhe é doce demais para o meu gosto. Levit e Lucine esvaziam seus copos quase de uma vez. Nervosismo, eu acho. O jantar acontece em um ambiente estranho. Discutimos assuntos neutros. O tempo, as notícias da cidade, o último filme que assistiram. Mas, por trás dessa conversa banal, sinto a tensão crescendo. Eles estão cozinhando algo que deveria acontecer depois dos pratos principais. A comida é excelente. É preciso reconhecer o mérito deles. Pedi o bife mal passado com legumes grelhados, o Levit de salmão e o Lucine de risoto de frutos do mar. Comemos devagar, a conversa aos poucos se esvaindo. Quando o garçom retira os pratos vazios, estamos praticamente em silêncio. Sobremesa, sugere o garçom. Com certeza, Levit concorda. E mais uma garrafa de champanhe, por favor. Uma segunda garrafa? Agora tenho quase certeza de que estão tentando criar coragem para algo sério. Pedimos sobremesas. Eu escolho a torta de maçã. Levit e Lucine dividem o bolo de chocolate. Quando uma nova garrafa de champanhe é trazida, Levit enche suas taças e se levanta de repente. Avô, diz ele, erguendo o copo. Quero brindar a você, a sua longa e bem-sucedida vida. Você conquistou muito. Uma ótima carreira, o respeito dos colegas, uma bela casa. Você merece uma velhice tranquila e confortável. Concordo com a cabeça, esperando o resto da história. Não demora muito, e é por isso, continua Levit. Lucine e eu tomamos uma decisão importante. Ele faz uma pausa, olhando para a esposa como se buscasse apoio. Ela assente, apertando os lábios num sorriso estranho. Vovô, amanhã você vai se mudar para uma casa de repouso, diz Levit com firmeza. Já pagamos por tudo. Não precisa fazer as malas. É tudo novo. É a melhor unidade do estado, com atendimento médico 24 horas, programas recreativos e piscina. Você estará sob cuidados profissionais. Você estará seguro. Olho para ele, sem acreditar no que ouço. Não é que eu não esperasse algo assim, mas que franqueza, que atitude arrogante. Isso espanta até a mim, um homem preparado para o pior. Levit, começo. Não começo. Edbert, esta é a melhor solução. Lucine me interrompe, inclinando-se para a frente. Passamos muito tempo procurando o lugar perfeito, comparando opções. Sun Valley não é apenas uma casa de repouso. É um verdadeiro resort para pessoas da sua idade. Você será feliz lá. Você verá. E você decidiu isso por mim? Perguntei baixinho. Sem o meu consentimento, avô, seja racional, diz Levit. Você tem 85 anos. Morar sozinho em uma casa tão grande é um risco. E lá você será bem cuidado. E o que vai acontecer com a minha casa? Eu me pergunto. Mesmo já sabendo a resposta. Levit e Lucine trocam olhares rápidos. Vamos nos mudar para lá, diz Levit. Vamos mantê-lo em boas condições. Afinal, é uma herança de família. Finalmente, você sairá do nosso caminho. Lucine de repente deixa escapar e imediatamente cobre a boca com a mão, como se não esperasse tais palavras de si mesma. O restaurante de repente fica muito silencioso. Ou pelo menos é o que me parece. O pianista continua a tocar. Os garçons correm entre as mesas. Os clientes conversam, mas para mim, tudo para. Essas palavras, você não vai interferir na minha vida, soam em meus ouvidos como um tapa na cara. Levit lança um olhar assassino para a esposa. O que Lucine quer dizer, ele responde rapidamente, é que vamos parar de nos preocupar com você. Saber que você está seguro e bem cuidado vai tirar uma grande carga de ansiedade de nós. Mas as máscaras já caíram. Vejo seus rostos reais. Gananciosos, impacientes, calculistas.
Eles não se importam comigo. Querem minha casa, meu dinheiro. Sou um empecilho para eles, um obstáculo para o que eles querem. Uma estranha calma toma conta de mim. É como se eu finalmente tivesse visto a verdade que há muito me recusei a reconhecer. E é um alívio. Chega de ilusões, chega de dúvidas. Levanto-me lentamente da mesa, apoiando-me na beirada. Não porque seja difícil me levantar. É só que quero que este momento fique gravado na memória deles. Um velho endireitando os ombros diante da traição. Ok, digo baixinho, mas com firmeza. Você decidiu tudo por mim. Você pagou, organizou, planejou minha vida, minha velhice, meu futuro. Paro, observando suas reações. Levit parece cauteloso. Lucine parece um pouco assustada. Eles claramente esperavam uma reação diferente. Talvez lágrimas, indignação, até raiva. Mas não essa calma gélida. Então minha vontade também não vai incomodar vocês, digo, olhando-os diretamente nos olhos. Contanto que estejamos tomando decisões pelos outros. O rosto de Levit muda. A ansiedade transparece através da máscara de confiança. O que você quer dizer? Ou ele pergunta. Exatamente o que eu disse, respondo. Amanhã vou ao cartório. Se você pode dispor da minha vida sem meu consentimento, então eu posso dispor da minha propriedade sem sua aprovação. Avô, não tire conclusões precipitadas, diz Levit rapidamente. Estamos fazendo tudo isso para o seu próprio bem. Nós o amamos e cuidamos de você. Sério, eu sorrio. E acho que você só quer minha casa e meu dinheiro, e não quer esperar que eu morra de causas naturais. Edbert, você nos entendeu mal, interrompe Lucine. Nós realmente pensamos no seu bem-estar. Sun Valley é um lugar lindo. Você será feliz lá. Então por que você não sugeriu que eu visitasse o local primeiro? Conhecer a equipe, ver as instalações. Por que você vai se mudar amanhã? Eles ficam em silêncio, incapazes de encontrar uma resposta, pois não há resposta. Pelo menos nenhuma que não revele seus verdadeiros motivos. Vou para casa, digo, tirando a carteira. Quanto devo pelo jantar? Vovô, não seja bobo. Levit franze a testa. Nós o convidamos. Estamos pagando. E você não tem para onde ir. Nós o trouxemos aqui. Tenho dinheiro para um táxi, respondo, colocando algumas notas na mesa. O suficiente para cobrir minha parte da conta e deixar uma gorjeta generosa. E uma casa para a qual retornarei, pelo menos por enquanto. Viro-me para ir embora, mas Levit agarra meu braço. Vovô, o senhor está sendo irracional, diz ele. Vamos discutir isso. Podemos chegar a um acordo. Olho para a mão dele, que segura a minha, e então olho para o seu rosto. Me solta, digo baixinho. Agora, algo na minha voz, no meu olhar, o faz obedecer. Ele abre os dedos e dá um passo para trás. Nós vamos te levar para casa, ele diz. Pelo menos deixe-nos fazer isso. Não, obrigado, respondo. Acho que todos nós precisamos de tempo para pensar no que é realmente importante, no que significa ser uma família. Viro-me e caminho em direção à saída. Sinto os olhares dos outros clientes. A cena não passou despercebida, mas não me importo. Tudo o que penso agora é no que preciso fazer em seguida. Está frio lá fora. Abotou minha capa de chuva e vou até o ponto de táxi em frente ao restaurante. Um jovem taxista abre a porta para mim. Para onde estamos indo, senhor? Pergunta ele. Dou-lhe meu endereço e entro no banco de trás. Enquanto o táxi sai do restaurante, posso ver pela janela Levit e Lucine correndo para a rua. Eles estão gritando e acenando, mas o carro já está virando a esquina e eles estão fora de vista. Recosto-me no assento e fecho os olhos. Há uma estranha mistura de sentimentos dentro de mim. A dor da traição, a raiva, a frustração. Mas em meio a esse caos de emoções, um sentimento claro emerge: determinação. Determinação de não desistir, de não ser vitimizada, de não deixar que outros decidam meu destino. Abro os olhos e olho pela janela para a cidade passando. MC Sport é linda à noite.
As luzes das vitrines, os postes de luz, a iluminação das pontes, a cidade que ajudei a construir e a reconstruir minha cidade. Está uma noite linda, não é? Diz o taxista, olhando para mim pelo retrovisor. Sim, eu respondo. Uma bela noite para começar algo novo. Em casa, tirei meu paletó, afrouxei minha gravata e sentei na minha cadeira favorita. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de tensão e raiva. Pela primeira vez em anos, senti o sangue pulsando em minhas têmporas. 85 anos e minhas emoções ainda tinham o poder de me dominar. Peguei uma garrafa de uísque do bar que eu guardava para ocasiões especiais e servi um pouco em um copo. Tomei um gole, deixando o calor do álcool se espalhar pelo meu corpo. Esta noite foi definitivamente uma noite especial. Não era todo dia que você descobria que seus parentes mais próximos planejavam se livrar de você como se você não valesse nada. Antes que eu pudesse terminar meu uísque, a campainha tocou. Eu sabia quem era. Olhei para o relógio quase 10 da noite. Eles não esperaram muito. Eu não queria abrir a porta, mas sabia que teria que enfrentá-los mais cedo ou mais tarde. Melhor agora, quando ainda estou determinado, do que mais tarde, quando as dúvidas podem começar a minar minha confiança. Levi e Lucine estavam na porta, ele franzindo a testa, ela com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. A atriz, imagino onde ela aprendeu a retratar emoções de forma tão convincente. Avô, precisamos conversar, disse Levi, dando um passo à frente. Não recuei, não os convidei para entrar. Fiquei apenas parada na porta, com os braços cruzados sobre o peito. Acho que já dissemos tudo o que precisávamos um ao outro, eu disse. Shervat, você quer que eu me mude para um asilo? Eu não quero. Você já pagou por tudo. Vou mudar meu testamento. Acho que as posições estão claras. Você não entende, começou Lucine. Mas eu a interrompi. Eu entendo perfeitamente. Você quer a minha casa, mas não quer esperar que eu morra de causas naturais. Isso não é justo, mãe. Ela exclamou. Nós nos importamos com você. Se importar? Sorri. Finalmente, você não vai mais nos incomodar para viver. Se importar é isso? Lucine corou e baixou o olhar. Não era isso que ela queria dizer. Levita interrompeu. Ela simplesmente não quis dizer isso direito. Não, Levita. Ela disse exatamente o que achou que disse. Pela primeira vez em todo o seu falso cuidado, a verdade veio à tona, e sou grata por isso. Pelo menos agora sei exatamente qual é a minha posição. Levit passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava em apuros. Lembro-me dele bagunçando o cabelo daquele jeito quando era criança, quando não conseguia resolver um problema difícil de matemática. Vovô, você precisa entender que uma casa de repouso não é castigo. É segurança, cuidado, companhia com pessoas da sua idade. É uma prisão, objetei, talvez com celas confortáveis e guardas educados, mas ainda é uma prisão, e não vou me privar voluntariamente da minha liberdade. Mas você está correndo um risco morando sozinha, disse Lucine. Você sabe o que aconteceu com a senhora Greenwood, da rua Maple? Ela caiu na banheira e ficou lá por 2 dias antes de ser encontrada. E o Sr. Johnson esqueceu de desligar o fogão e quase incendiou a casa. E Matthew Harrison viveu até os 103 anos em sua própria casa e morreu dormindo. Eu a interrompi. Há exemplos que se encaixam em qualquer teoria. Mas o fato é que moro sozinha há 3 anos desde que Alita se foi e estou indo muito bem. Por enquanto, sim, Levit persistiu. Mas sua condição pode piorar a qualquer momento. Seus reflexos ficam mais lentos. Sua memória falha. Você pode não perceber como está piorando. Lancei-lhe um olhar demorado. Filho, sabe, Levi, era disso que eu mais tinha medo quando fiquei velho. Não a doença, nem a morte, mas que os jovens começassem a me dizer o que eu pensava e sentia. Que eles soubessem melhor do que eu o que eu precisava. Como se a idade tirasse a capacidade do homem de se entender. Levi abriu a boca para protestar, mas levantei a mão para detê-lo. Não vou mudar de ideia. Não vou para um asilo. E se você tentar me forçar, vou mudar meu testamento para que você não receba um centavo. Todas as minhas economias em casa irão para, digamos, um abrigo para animais abandonados.
Você não pode fazer isso, Lucine deixou escapar e então mordeu o lábio ao perceber que tinha se entregado. Por que não? Perguntei calmamente. É o meu dinheiro, está na minha casa. Posso fazer com ele o que quiser. Agora, se não se importa, eu gostaria de descansar. Foi um dia cansativo. Comecei a fechar a porta, mas Levit colocou a mão nela. Vovô, o senhor não pode simplesmente nos expulsar. Somos uma família. Temos que resolver isso juntos. Família não força uns aos outros, respondi com firmeza. Família não manipula. Família não joga velhos fora como lixo. E uma família certamente não anuncia decisões importantes enquanto toma uma taça de champanhe em um restaurante. Olhei para os dois. Estou cansado. Conversamos amanhã, quer você queira ou não. A escolha é sua. Desta vez, eles não resistiram. Levita abaixou a mão. Lucine deu um passo para trás. Fechei a porta e girei a chave na fechadura. Pela janela da sala, eu podia vê-los parados na varanda, discutindo furiosamente sobre alguma coisa. Finalmente, eles entraram no carro e foram embora. Duvidei que fosse o fim, mas pelo menos tive uma pausa. Encontrei-me na manhã seguinte com a cabeça fria e uma firme decisão de agir. Depois do café da manhã, peguei minha lista telefônica. Sim, eu ainda uso uma lista telefônica de papel, não um smartphone, como Levitt insistiu, e encontrei um número que eu não discava há anos. Obadiah Patterson era meu colega e amigo desde os dias em que trabalhamos juntos no projeto de revitalização da orla. Ele era cerca de 10 anos mais novo que eu, mas nos dávamos bem. Então a vida nos separou. Ele se mudou para outra parte da cidade. Eu estava imerso em preocupações familiares depois que Norman morreu. Trocamos cartões de Natal e ocasionalmente telefonamos um para o outro, mas nos últimos anos a comunicação foi cortada. O telefone foi atendido após o terceiro toque. Patterson aqui, disse uma voz familiar, um pouco mais rouca do que eu me lembrava. Obadiah, aqui é Edbert Bardivistli. Uma pausa, depois um Ed surpreso. Caramba, faz séculos. Como você está? Já estive melhor, respondi honestamente. Obadiah, precisamos nos encontrar. Preciso de conselhos sobre uma situação. Algo na minha voz deve ter lhe dito que era sério, porque ele não perguntou. Claro, Ed. Quando é conveniente para você? Quanto antes, melhor. Que tal hoje? Apareça na hora do almoço, ele sugeriu. Digamos, 13 horas. Vou cozinhar alguma coisa. Comeremos. Conversaremos. Anotei o endereço, embora me lembrasse vagamente do bairro, a parte leste da cidade, mais perto do parque. Concordamos que eu pegaria um táxi. Assim que desliguei, o telefone tocou novamente. Lucine, Edbert, eu queria me desculpar por ontem, ela começou sem preâmbulos. Eu não devia ter dito isso. O Levitt e eu realmente nos importamos com você. Lucine, eu disse, cansada. Não vamos fingir. Você disse o que achou que disse. E sabe de uma coisa? Sou realmente grato por isso. Pelo menos está tudo claro agora. Não, você não entende. Havia um tom suplicante em sua voz. Eu estava apenas nervosa. Estamos nos preparando para essa conversa há tanto tempo, pensando tanto na melhor forma de organizar sua vida. A minha vida, enfatizei, não a sua. A minha. E cabe a mim decidir como ela funciona. Mas já pagamos a fiança, ela disse calmamente. $15.000 não reembolsáveis. Sim, é disso que se trata. Dinheiro. Sempre dinheiro. Esse é o seu problema, Lucine. Eu disse, você tomou a decisão sem mim. Você lida com as consequências. Mas tínhamos boas intenções. Sua voz se transformou num grito. Claro que sim. Estamos cansados de nos preocupar. Cansados de nos perguntar todos os dias se algo aconteceu com você. Cansado de viver em um apartamento pequeno quando você tem uma casa enorme da qual não precisa. É isso. A verdade finalmente veio à tona. Então, afinal é uma casa, eu disse calmamente. Escuta, Lucine.
Eu entendo que você e o Levitt queiram uma vida melhor. Eu entendo que você esteja apertada no seu apartamento, mas isso não lhe dá o direito de tomar conta da minha vida. Você é egoísta, ela disparou. Um homem velho, teimoso e egoísta. Você só pensa em si mesmo. E nós? Somos jovens. Temos a vida inteira pela frente. Queremos ter filhos, mas não podemos pagar por isso em nosso pequeno apartamento, e você está sozinho em uma casa de 4 quartos. Fiquei em silêncio, deixando-a falar. As palavras saíam cada vez mais amargas e raivosas. Finalmente, ela parou, respirando pesadamente. Você terminou? Perguntei a ela. Sim, ela disse baixinho. Desculpe. Eu não queria. Sim, você disse, respondi. E sabe de uma coisa? Fico feliz que você finalmente tenha contado a verdade. Agora podemos parar de fingir. Você quer a minha casa. Eu não quero abrir mão dela. É simples assim. Desliguei sem esperar resposta. Obadia estava me esperando, e eu não queria me atrasar. A semana após meu encontro com Obadia e a visita ao advogado passou em intenso silêncio. Levi ligou 2 vezes, mas as conversas foram curtas e tensas. Ele perguntou se eu tinha mudado de ideia sobre o asilo. Eu disse que não. E foi isso. Lucine não ligou nem um pouco. Eu estava ocupado, muito ocupado. Junto com Obadia, traçamos um plano de ação, e agora eu o executava metodicamente. A primeira coisa que fiz foi visitar o banco e abrir uma nova conta em outra agência, para onde transferi a maior parte das minhas economias. Então me encontrei com Gerald Tris, meu vizinho, que há muito tempo observava minha casa com interesse. Ele tem 3 filhos adultos e 5 netos, e o espaço em sua casa estava ficando escasso. Você está falando sério, Ed? Ele perguntou quando me ofereci para comprar minha casa. Nasri, você quer mesmo vender? Sério mesmo, respondi. As circunstâncias mudaram e não posso mais ficar aqui. Não entrei em detalhes, mas algo no meu tom deve ter lhe dito que era sério. É por causa do Levitt? Perguntou ele sem rodeios. Maud notou que ele e a esposa andavam te visitando com muita frequência ultimamente. Ah, senti. Eles estavam planejando me mandar para uma casa de repouso sem o meu consentimento. Gerald franziu a testa. Como os Pattersons da rua Maple. Exatamente, confirmei. Mas não vou deixar que eles tomem conta da minha vida. Então, estou vendendo a casa e indo morar com um amigo. Se você não estiver interessado, encontrarei outro comprador. Mas imaginei que você e sua grande família sopram. Estou interessado. Gerald disse rapidamente. Muito interessado. Mas e o preço? Não sei se consigo pagar o valor de mercado. Orcei um valor bem abaixo do valor de mercado, mas ainda suficiente para me proporcionar uma vida confortável pelo resto dos meus anos. Gerald olhou para mim com descrença. Edbert, isso é muita generosidade. A casa vale muito mais. Talvez, concordei. Mas é mais importante para mim que caia em boas mãos, nas mãos de alguém que o valorize, e não o veja como um investimento ou fonte de renda. Gerald estendeu a mão para mim. Combinado. Vou ligar para o meu advogado hoje. O negócio foi fechado rapidamente. Insisti na rapidez, e Gerald, compreendendo a situação, não se opôs. Concordamos que a entrega oficial da casa ocorreria uma semana depois, no mesmo dia em que Levitt e Lucine planejavam me mudar para Sun Valley. Enquanto os advogados cuidavam da papelada, eu, discretamente, sem chamar atenção, comecei a me preparar para a mudança. Enviei meus pertences mais valiosos, fotos de Alita Norman, algumas relíquias de família e minha coleção de livros de referência técnica em pequenos lotes para a casa de Obadia. O resto eu vendi em leilões online com a ajuda de Maud, que era melhor com computadores do que eu, ou doei para organizações de caridade. O dia da mudança chegou claro e ensolarado, como se a própria natureza aprovasse meu plano. Acordei cedo, preparei meu último café da manhã na cozinha, onde passei tantas horas da manhã com Alita, e esperei. Levitt e Lucine chegaram exatamente às 9 horas da manhã, exatamente como haviam prometido na última ligação. Ouvi o carro deles parando, a porta batendo, os saltos de Lucine batendo na entrada da garagem. Então a campainha tocou, insistente, confiante.
Eles não tiveram dúvidas de que eu a abriria. E eu fiz isso. Fiquei parado na porta, não usando um roupão, como provavelmente esperavam, mas um terno e gravata formais, os mesmos que eu usará no restaurante. Bom dia, eu disse calmamente. Entre. Eles se entreolharam, obviamente confusos com meu olhar e tom de voz, mas entraram na casa. Imediatamente, eles notaram a mudança. Vovô, onde está tudo? Perguntou Levit, olhando ao redor da sala meio vazia. As pinturas das paredes, as estatuetas da lareira e metade dos livros das prateleiras desapareceram. O que está acontecendo? Sente-se, sugeri, apontando para o sofá. Tenho uma novidade para você. Eles se sentaram, cautelosos e tensos. Eu permaneci de pé. Queria a vantagem da altura para o que estava prestes a dizer. Vendi a casa, eu disse simplesmente. Um silêncio pairou. Levi e Lucine me encararam como se não conseguissem entender as palavras. Serinum. O quê? Levit finalmente conseguiu escapar. Como? Como você pôde? Muito simples, respondi. Assinei os papéis, recebi o dinheiro. Apenas uma transação imobiliária. Mas para quem? Lucine parecia ter levado um soco. Gerald Tris, meu vizinho. Ele tem uma família grande e precisa de uma casa grande. O negócio foi fechado ontem e o dinheiro foi transferido para minha nova conta em outro banco. Você não poderia ter feito isso, exclamou Levit, pulando do sofá. Esta é a casa da nossa família. Você não tinha o direito de vendê-la sem me consultar. Por que não? Perguntei calmamente. A casa é minha, Levit. Era minha, para ser mais exato. Comprei-o com meu próprio dinheiro, paguei a hipoteca por 30 anos e o mantive em boas condições. Tinha todo o direito de dispor dele como bem entendesse. Mas nós contávamos com isso, começou Lucine. E então ela percebeu o que estava dizendo. Com o que você estava contando, Lucine? Perguntei. Que você me colocaria em um asilo e se mudaria para cá, reformaria como sempre sonhou, jogaria fora todas as coisas antigas. Ela empalideceu e baixou os olhos. Não é justo, murmurou. Queríamos o melhor para nós, terminei por ela. Não por mim. Você nunca pensou no que eu queria, em como eu me sentia. Para você, eu era apenas um obstáculo para o que você queria alcançar. Levit corou de raiva. Isso não é verdade. Nós nos importamos com você. Nós nos importamos. Se importava o suficiente para decidir me mandar para uma casa de repouso sem o meu consentimento? Perguntei. Preocupado o suficiente para nunca me perguntar o que eu queria? Não, Levit, você só se importava consigo mesmo e com a casa que não é mais sua. Lucine começou a chorar baixinho, reprimida. Mas eu já sabia o valor das suas lágrimas. E as suas coisas? Perguntou Levit, olhando ao redor. Para onde elas foram? Vendi parte dela, respondi. Doei parte para a caridade. Levei as mais valiosas comigo. Com você. Levit interrompeu. Onde? Vou morar com um amigo, eu disse. Obadiah Patterson. Trabalhamos juntos no projeto de revitalização da orla. Ele me ofereceu um quarto em sua casa e eu aceitei. Um velho qualquer. Lucine tinha parado de chorar e agora me olhava com descrença. Em vez de prestar atendimento profissional a uma amiga em Sun Valley, eu a corrigi. Para um homem que realmente se importava comigo, não com o que ele poderia conseguir de mim. Levit passou a mão pelos cabelos, o mesmo gesto nervoso que eu lembrava da sua infância. E o testamento? Perguntou ele por fim. Você o alterou? Sim, assenti. Fiz as mudanças na semana passada. O que sobrar depois que eu morrer, incluindo o dinheiro da venda da casa, irá para a faculdade técnica local para estabelecer a bolsa de estudos Alita Bar de Vistre para estudantes de engenharia. Você nos deserdou? Levit fez cara de quem o acertou. Seu único neto? Dispus-me dos meus bens como bem entendi, respondi. Assim como você planejou dispor da minha vida sem me pedir permissão. Naquele momento, a campainha tocou. Olhei para o relógio, 10 horas da manhã, exatamente como havíamos combinado. Gerald era sempre pontual.
Com licença, eu disse, indo em direção à porta. Este é o novo dono da casa. Ele queria dar uma olhada no lugar antes de se mudar. Abri a porta. Gerald estava parado na soleira com papéis nas mãos. Bom dia, Edbert, disse ele. Estou interrompendo alguma coisa? De jeito nenhum, eu disse. Entre. Eu só estava explicando a situação para meu neto e sua esposa. Gerald entrou na casa e acenou para Levi e Lucine, que ficaram paralisados como estátuas. Bom dia, disse ele. Vizinho de Gerald e Tris. Agora ex-vizinho de Ed. Você comprou a nossa casa? Perguntou Lucine, com um tom de acusação na voz. Comprei a casa do Edbert, corrigiu Gerald. E, se não se importa, gostaria de dar uma olhada. Minha família vai se mudar esta tarde. Hoje? Levi interrompeu. Tão cedo? Tenho 5 netos. Gerald deu de ombros. Eles mal podem esperar para explorar a nova casa. Estão especialmente interessados no sótão no jardim. Levi se virou para mim. Vovô, o senhor não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Família, repeti pensativamente. Sabe, Levi, venho pensando há muito tempo sobre o que significa ser uma família. E cheguei à conclusão de que não se trata de sangue ou sobrenome. Trata-se de respeito, carinho, sinceridade. Trata-se de querer a felicidade dos outros, não apenas a sua. Nesse sentido, você e Lucine deixaram de ser minha família há muito tempo. Talvez nunca tenham sido. É cruel, disse Lucine. E, desta vez, havia lágrimas de verdade em seus olhos. Cheira, depois de tudo o que fizemos por você, o que você fez, Lucine? Perguntei. Você me trouxe pêssegos que eu não gosto? Fale comigo em tom condescendente, como se eu fosse uma criança. Planejou se livrar de mim para ficar com a minha casa? Que grande sacrifício você fez? Ela não respondeu. Levi olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Nunca pensei que você pudesse ser tão calculista, ele disse finalmente. Sou engenheiro, Levi, lembrei-o, cálculo é minha especialidade e calculei esse movimento muito bem. A venda da casa, a transferência do dinheiro, a alteração do testamento, tudo é legalmente impecável. Você não pode contestar nada, mesmo que tentasse. Olhei para o meu relógio. Se não se importa, preciso ir. O Obadia está me esperando para o almoço, e eu não gosto de me atrasar. Virei-me para Gerald. A casa é toda sua, meu amigo. Espero que sua família seja feliz aqui. Obrigado, Edbert, ele disse, apertando minha mão. E boa sorte em seu novo lugar. Peguei a pequena mala que havia preparado com antecedência e fui em direção à porta. Levi bloqueou meu caminho. Vovô, espere. Precisamos conversar. Precisamos discutir tudo. Talvez haja um meio-termo. Não mais, Levi. Balancei a cabeça. Todas as decisões foram tomadas. Todos os papéis foram assinados. Estou indo embora e não tenho mais nada a lhe dizer. Mas e quanto a Sun Valley? Perguntou Lucine, confusa. Fiança, como eu disse, o problema é seu, eu disse, dando uma volta. Levi, você tomou a decisão sem mim e tem que lidar com as consequências. Na porta, virei-me uma última vez. Eles estavam parados na sala, confusos, chocados, incrédulos. Gerald deu um passo para o lado delicadamente, fingindo olhar para as molduras no teto. Adeus, eu disse. Não venha me procurar. Não quero te ver. E saí, fechando a porta da casa onde morei por 35 anos. Estranhamente, não senti tristeza nem arrependimento, apenas alívio e expectativa de algo novo. Um táxi já estava me esperando no portão. Entrei no banco de trás e dei o endereço de Obadia. O carro deu partida, me levando do passado para um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante e cheio de possibilidades. A casa de Obadia me recebeu com aconchego e cheiro de café fresco. Meu amigo estava esperando na varanda, exatamente como no primeiro dia em que fui até ele para pedir conselhos. Como vai? Perguntou ele, me ajudando com a mala. Correu tudo conforme o planejado? Você devia ter visto a cara deles quando eu contei que tinha vendido a casa. Obadia riu.
Eu imagino. Entre. Seu quarto está pronto. Arrumei a cama para que o sol da manhã não atingisse meus olhos. Entrei na casa que agora seria meu novo lar. O quarto que Obadia havia preparado para mim era amplo e iluminado. Já havia fotos minhas emolduradas sobre a mesa. Alita, Norman, o jovem Levi. Uma lembrança de um passado que eu não iria esquecer, apesar da amargura dos acontecimentos recentes. Fique à vontade. Obadia disse, o almoço será em 1 hora e depois, se você quiser, podemos jogar xadrez. Lembro que você sempre foi um adversário forte. Ele saiu, deixando-me sozinho com um novo espaço e novos pensamentos. Desfiz minha mala e coloquei minhas coisas cuidadosamente no armário e na cômoda. Então fui até a janela. Ela dava para o pequeno, mas bem cuidado jardim de Obadia, com macieiras e um canteiro de rosas. Não é tão grande quanto o meu antigo jardim, mas é bonito à sua maneira. Depois do almoço, Obadia e eu fomos para a varanda com xícaras de café e um tabuleiro de xadrez. Enquanto arrumávamos as peças, de repente senti uma paz estranha. Era como se o peso que eu carregava há anos tivesse desaparecido de repente. Sabe, eu disse, dando o primeiro passo com um peão. Achei que sentiria mais falta de casa. Afinal, 35 anos de vida. Lar não são paredes, respondeu Obadia, respondendo com seu próprio gesto. Lar é onde você é compreendido e aceito como você é. Onde você pode ser você mesmo sem pretensão ou manipulação. Assenti, pensando no meu próximo passo, tanto no xadrez quanto na vida. Você acha que o Levi algum dia vai entender por que eu fiz o que fiz? Perguntei. Talvez Obadia tenha dado de ombros. Mas o mais importante é que você entenda. Você fez o que tinha que fazer. Você se protegeu, protegeu sua dignidade, sua liberdade de escolha. Isso não é pouca coisa, Ed. Pode ser a coisa mais importante que você já fez. Movi meu cavalo, abrindo uma diagonal para o bispo. Sabe o que é mais estranho? Eu disse, me sinto mais jovem do que nunca. É como se eu tivesse perdido não só um peso, mas uma dúzia de anos junto. Isso porque você está no controle da sua vida novamente. Obadia sorriu. Não há nada mais exaustivo do que se sentir um peão no jogo de outra pessoa. Olhei para o tabuleiro onde minhas peças estavam se alinhando em uma estratégia clara. No xadrez, sempre preferi o ataque à defesa. Aparentemente, não só no xadrez. É a sua vez, eu disse a Obadia, e me recostei na cadeira, aproveitando o ar quente da primavera, o cheiro das macieiras em flor e a sensação de liberdade que parecia preencher cada célula do meu ser. Havia um futuro pela frente, incerto como sempre, mas agora ele pertencia a mim, e somente a mim, e essa era a vitória mais importante de todas.